Glórias a Deus, cumprimento a amada igreja na santa paz do Senhor. O que significa passar pela fornalha de fogo? A fornalha significa uma grande provação, uma luta intensa, uma adversidade, um desafio à nossa fé. A fornalha pode ser também o alto preço que pagamos pelas decisões corretas que nós tomamos. Sadraque, Mesaque e Abidnego não foram jogados na fornalha por tomarem decisões erradas. Pelo contrário, eles foram jogados na fornalha porque fizeram e tomaram a decisão certa. Eles escolheram não dobrar os seus joelhos diante da imagem do rei Nabucodonosor. Ei, isto faz cair por terra toda aquela mentalidade que se alguém está passando por luta é porque pecou, ou se alguém está passando por fornalha é porque está errado. Às vezes nós entramos na fornalha fazendo o que é certo. Às vezes entramos na fornalha para não abrir mão da nossa própria fé. Se você decidir fazer o que é certo, se prepare para enfrentar a fornalha de fogo. José decidiu fazer o que é certo. Não cedeu à mulher de Potifar, que queria se deitar com ele, e por essa razão foi lançado injustamente numa prisão. Moisés decidiu fazer o que é certo, e ao invés de ser chamado filho da filha de Faraó, escolheu sofrer com o seu povo. Paulo decidiu fazer o que é certo, pregar o evangelho, e por esta razão foi perseguido. Se você, irmão, decidir ser um cristão fiel, se você decidir levar a palavra de Deus dentro do teu coração e aonde você for, ser obediente a Deus e a sua palavra, se prepare para a fornalha ardente. Decida ser uma pessoa honesta e as pessoas vão começar a zombar de você, vão começar a te perseguir, vão te chamar de quadrado, de palhaço, de conservador. Agora fique tranquilo. Se você entrou na fornalha porque escolheu fazer a vontade de Deus, escolheu fazer o que é certo, escolheu ser honesto, Jesus vai entrar na fornalha com você e o fogo não vai te queimar. Os 3 jovens irmãos venceram na fornalha e deixaram algumas lições importantes. Primeira, fidelidade. Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam vivendo em um cativeiro. Embora tivessem uma posição de destaque, eles eram escravos. Mas quando saiu o decreto do rei dizendo que todos deveriam dobrar os seus joelhos e adorar a imagem daquele rei, eles preferiram manter a fidelidade a Deus. Aliás, foi esta a razão pela qual eles foram jogados na fornalha. Fidelidade a Deus acima de tudo e de todos. Nabucodonosor disse a eles: eu vou mandar tocar a música e vocês vão se encurvar e vão adorar a estátua que eu fiz. Senão, qual é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Veja a fidelidade desses jovens. Quanto a isso, não precisamos te responder. O nosso Deus nos livrará. E se não livrar, não tem problema. Vamos continuar sendo fiéis a Ele e não vamos adorar a outros deuses. Ei, como é que está a sua fidelidade com Deus? Como é que está a minha fidelidade com Deus? Você tem sido um cristão fiel? Nós temos sido cristãos fiéis a Deus? Sejamos fiéis. Mesmo que sejamos jogados numa fornalha de fogo, permanecemos fiéis a Deus. Ainda que nos ofereçam vantagens, riquezas, bens, o que for, continuaremos sendo fiéis ao nosso Deus. A segunda lição, ousadia. Quando lemos essa história, também vemos o grande exemplo de ousadia. Nabucodonosor ameaça, mas eles respondem com toda a ousadia. Não necessitamos de te responder sobre esse negócio. O nosso Deus nos livrará das suas mãos. Mas se Ele não nos livrar, também não tem problema. Nós não vamos adorar aos seus deuses. Eles foram ousados. Que atrevimento, que coragem que esses homens tiveram. Que ousadia desses 3 servos. Existem ocasiões que nós também devemos ser ousados na defesa da nossa própria fé.
Somente os cristãos ousados serão usados por Deus. E está escrito em 2 Timóteo 1,7: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Na linguagem do céu, uma pessoa ousada é uma pessoa usada. Um homem usado é um homem ousado o suficiente para obedecer uma ordem do céu. Basta olharmos para a palavra de Deus para comprovarmos isto. Davi contra Golias, Elias contra os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, Gideão e seus 300 guerreiros contra o exército dos midianitas, Josué com o povo de Israel diante das muralhas de Jericó, Pedro e a ordem de andar sobre as águas. E só tem uma coisa em comum entre esses homens de Deus: fé e ousadia, o suficiente para agir e serem usados por Deus. O cristão, irmão, que tem a ousadia, não olha as circunstâncias, não olha as limitações humanas, mas pela fé se lança no propósito de Deus. O cristão que tem ousadia sai dos padrões do mundo, onde todos veem um problema. Ele vê uma solução, uma oportunidade. O cristão que tem ousadia não é parado pelo medo, pelas adversidades, mas ele tem coragem para avançar quando tudo parece ser contrário. Eu creio que Deus quer levantar uma geração ousada. Deus quer levantar uma geração ousada. Um povo que tem coragem de enfrentar o seu gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Uma nação que tem coragem de dizer: se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se não, nós não dobraremos os nossos joelhos diante de outros deuses. Os ousados serão usados. E que nessa manhã nós colocamos na posição de Davi, um ousado e usado por Deus. Sejamos cristãos ousados para sermos cristãos usados na tua presença. Amém? Terceira lição, a fé. Como eu já disse, a fornalha de fogo fala de provação, adversidade, problemas, aflições, que muitas vezes enfrentamos justamente porque escolhemos fazer a vontade de Deus. Agora pode ter certeza de uma coisa: a fornalha serve para manifestar a profundidade e a firmeza da nossa fé. Na fornalha de fogo, a religiosidade desaparece, o legalismo amarela, e só tem a fé de verdade quem passa pela fornalha dizendo: o nosso Deus pode nos livrar. Quem não tem fé, irmão, não arrisca. Quem não tem fé não avança. Quem não tem fé não enfrenta. Agora, quem tem fé de verdade sabe que pode ir, sabe que pode enfrentar, sabe que pode confiar, pois tem certeza que Deus vai à frente e que Deus vai junto entrar nesta fornalha de fogo. Quem não tem fé se desespera diante da fornalha, e quem tem fé passeia pelo meio do fogo. Amém? Não desanime e nem desista, porque é nas adversidades da vida que a nossa fé é provada, confirmada e fortalecida. São as fornalhas ardentes que nos capacitam a ter uma fé mais preciosa do que o ouro refinado. E Pedro nos disse em 1 Pedro 1, do 6 ao 7, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, porque a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que parece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Também a palavra de Deus nos diz em Isaías 48:10, eis que te purifiquei, mas não como a prata, escolhi-te na fornalha da aflição. Amém? Outra coisa importante, as fornalhas da vida dizem quem nós realmente somos. Quem você é, quem eu sou, quem nós somos, qual é a nossa verdadeira face. A fornalha de fogo, ou seja, as provações da vida, vão revelar se nós somos um homem de fé, se nós somos um cristão verdadeiro, se nós somos um servo aprovado, alguém aqui que confia inteiramente no agir de Deus, ou se somos covardes, alguém que desista quando a luta vem,
Alguém que desista quando o deserto vem, quando a fornalha vem, quando a cova dos leões vem. Por mais, irmãos, que seja a luta que nós estivermos passando, coloque a fé em ação e creia que Deus vai dar a vitória no momento certo, amém? Quarta lição, Deus nos livra na fornalha. Sabe de uma coisa? Deus podia ter livrado Sadraque, Mesaque e Abednego de serem lançados à fornalha de fogo. Deus podia ter evitado que os seus 3 servos fossem amarrados e jogados lá dentro, mas Deus não fez isso. Deus não os livrou da fornalha de fogo, Deus os livrou na fornalha de fogo. Com certeza, ao ler a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha de fogo, nós iríamos glorificar a Deus se Deus tivesse mandado um anjo e livrado eles antes deles serem lançados à fornalha. Mas nós glorificamos ainda mais por Deus, ao saber que Deus não fez isso e deixou-os serem lançados na fornalha, mas entrou junto com eles lá e os livrou do fogo. Quando eles saíram de lá, a palavra de Deus diz que suas roupas não estavam queimadas, sua pele não estava queimada e nem cheiro de fogo eles tinham. E a Bíblia nos diz, em Salmo 34:19, muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor os livra. Amém? Veja que o salmista diz que muitas são as aflições, não são poucas as aflições daquele que serve a Deus. Quando ele diz muitas, significa que é a mesma coisa que dizer que teremos aflições, não dá para fugir, mas o Senhor de todas nos livrará, se tornamos confiantes e dependentes dele. Em outras palavras, as aflições da vida virão sim, mas Deus não irá nos livrar das aflições, mas Ele irá nos livrar nas aflições. Deus nos dará o livramento. Ei, Deus pode te livrar sim das aflições, mas se Ele não te livrar de uma aflição, Ele vai te livrar naquela aflição, naquela que dói. Deus não livrou Israel do deserto, mas Deus livrou Israel no deserto. Deus não livrou Daniel da cova de leões, mas Deus livrou Daniel na cova de leões. Deus não livrou Paulo e Silas da prisão, mas Deus livrou Paulo e Silas na prisão. Deus vai nos livrar da fornalha. Se Ele não nos tirar do meio da tempestade, Ele vai nos dar força e firmar os nossos passos para que nós não sejamos levados pelo vento. E a Bíblia diz em Salmos 34:17: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Amém? Quinta e última lição: experiência. A última lição que podemos aprender com a fornalha de fogo é que Deus permite que vamos à fornalha ardente para nos dar experiências com Ele. Jamais podemos dizer que temos experiência com Deus pelo simples fato de ouvir falar. A experiência é um fato de experimentar e é um conhecimento adquirido por prática. Não é simples uma tentativa, mas uma prova, uma constatação. Uma coisa é a gente falar que Jesus cura. Outra coisa é a gente ser curado por Ele. E é por isso que às vezes Deus permite que nós passemos pela fornalha da aflição, pela fornalha ardente, para termos essa experiência pessoal com Ele. E Paulo nos diz em Romanos 5, do versículo 3: e não somente isto, mas todos nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus, irmãos, deu grandes experiências a grandes homens. Enoque andou com Deus e foi arrebatado. Noé fez a arca a pedido de Deus e salvou sua família. Abraão foi chamado de amigo de Deus e foi o pai da fé.
José interpretava sonhos. Moisés falava face a face com Deus e viu a glória de Deus. Elias e Eliseu foram grandes e ousados profetas. Daniel, exemplo de integridade e justiça, teve a visão dos últimos dias. O apóstolo Paulo foi arrebatado aos céus. João teve a visão do Apocalipse. E tantos outros que tiveram grandes experiências com Deus na Bíblia. Agora leia a biografia de todos esses homens e você verá as aflições que eles enfrentaram. Você verá as fornalhas que eles tiveram que passar. Se você está passando pela fornalha, creia que Deus entrou nela com você e você sairá dessa fornalha mais experiente, mais preparado e mais íntimo do Senhor. Concluo aqui para terminar. Por causa da fé e a fidelidade e a ousadia de Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram lançados na fornalha. Deus não os livrou da fornalha, mas Deus entrou com ele, tornando-se o quarto homem que passeava por meio do fogo. E no final de tudo, o Senhor foi glorificado, porque o grande e perverso rei Nabucodonosor teve que reconhecer: bendito seja o Senhor de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o enviou o seu anjo e os livrou, e os seus servos que os confiaram nele. Que a fornalha que você estiver enfrentando na sua vida, física, espiritual, financeira, qualquer que for, creia, confie, seja ousado, busque a experiência, mova a sua fé, que o Senhor vai tomar conta de estar com você passeando no meio do fogo e nenhum fio de cabelo seu irá se queimar. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus.